Boa, boa, meus amigos de estrada. Aqui quem fala é o Zé da Boleia, caminhoneiro há mais de 20 anos. Hoje não vou falar de carga, nem de pneu furado. Vou falar de histórias que arrepiam até os mais valentes. Histórias que eu ouvi na boleia, nos postos de gasolina e nas madrugadas solitárias. Então segura firme, porque a estrada hoje não é só de asfalto. É de mistério e medo. Era noite de garoa fina e o asfalto parecia um espelho. Seu Zé segurava firme o volante, pensando na próxima parada. No acostamento, uma mulher de branco acenou pedindo carona. O coração pesou, mas ele encostou com cuidado e abriu a porta. Ela entrou, silenciosa, com um olhar distante e cansado. O ar da cabine ficou gelado, como se viesse do nada. Seu Zé tentou conversa. Nome, destino, família. Ela só apontou para frente sem dizer palavra alguma. A estrada parecia mais longa, mais vazia e sem placas. O rádio chiou uma vez. Depois emudeceu de repente. Num lampejo, o retrovisor revelou o banco vazio. Seu Zé travou o freio e pulou para fora na chuva. Vento cortante, escuridão breve, nenhum sinal de gente. Quando voltou, havia marcas de lama no carpete e um odor de flores molhadas, doce e estranho. No próximo posto, relatou o episódio a um frentista antigo. O homem encarou a noite e suspirou sem surpresa. Disse que outros já viram a mesma aparição por ali. Uma moça que nunca chegou ao destino, dizem no bar. A memória dela vaga na pista, pedindo companhia. Seu Zé prometeu não parar mais naquele trecho à noite, mas o trajeto cobrava e a rota exigia coragem. A cada viagem, ele sentia um arrepio familiar, como se alguém sentasse ao lado por alguns segundos e deixasse o cheiro de chuva dentro da cabine. Certa vez, um colega contou história idêntica, mesmo vestido, mesma presença, mesmo silêncio pesado. A lenda cresce na boleia, colada ao cinto de segurança. Não há prova, só relatos e marcas de lama. E um frio que não se explica com o tempo. Até hoje, seu Zé evita olhar muito o retrovisor. Diz que algumas coisas merecem respeito e distância. A estrada guarda o que não coube no mundo e devolve em noites de garoa e faróis baixos. Quem passa, entende. Quem para jamais, esquece. Era madrugada na BR-116 e seu Raimundo levava uma carga de grãos. O céu estava limpo, mas a estrada parecia deserta demais. De repente, ouviu um som vindo da caçamba, como passos. Pensou que fosse o balanço da carga, mas o barulho era ritmado. Cada batida parecia alguém andando lá dentro. Reduziu a velocidade e encostou no acostamento. Desceu com a lanterna, iluminando a caçamba pesada. Nada além dos sacos bem amarrados, tudo intacto. Mas o som continuava, agora mais forte e próximo. Era como se alguém raspasse as unhas no metal. Assustado, voltou para a cabine e ligou o motor. O rádio chiou e uma voz sussurrou: "Não abra." Seu Raimundo engatou a marcha e acelerou sem olhar para trás. O barulho na caçamba aumentava, como se alguém corresse. O caminhão inteiro vibrava com um som estranho. No próximo posto, pediu ajuda a 2 colegas. Eles abriram a caçamba juntos, com cuidado e coragem. Dentro, só havia os sacos de grãos, intactos e limpos. Mas no fundo, marcas de mãos estavam gravadas no metal, como se alguém tivesse tentado sair dali. Um dos colegas contou que já ouvira falar disso. Um caminhão que sempre carrega mais do que deveria. Dizem que um homem morreu sufocado numa carga igual, e desde então seu espírito acompanha os grãos, batendo, raspando, pedindo para ser lembrado. Seu Raimundo ficou em silêncio, olhando para a caçamba. O vento da madrugada parecia repetir o som. Decidiu nunca mais aceitar aquele tipo de carga. A estrada já tem perigos demais para carregar fantasmas. Mas até hoje, jura que ainda escuta os passos.
A placa sem luz apareceu depois da serra. Posto antigo, bombas cobertas, telhado cansado. Seu Zé parou por necessidade e curiosidade. O silêncio ali tinha peso de poeira velha, e o cheiro lembrava combustível esquecido. Pelo vidro do restaurante, mesas empoeiradas. Um rádio pequeno no balcão piscava fraco. Quando ele empurrou a porta, rangido longo. Um cardápio apagado trazia nomes sem preço, e um sino de cozinha balançou sozinho. Seu Zé chamou: "Tem alguém aí?" 2 vezes. A resposta foi um estalo no freezer desligado. Atrás do balcão, uma foto de família sorrindo. Data antiga, olhos que pareciam seguir você. O vento mexeu guardanapos como se fossem mãos. No banheiro, espelho manchado e torneira fria. Uma mensagem riscada: "Saia antes da meia-noite." O relógio do posto marcava 11h50. O rádio do balcão acendeu com voz distante: "Feche a porta e não olhe para trás." Ele fechou a porta e caminhou rápido. Do lado de fora, ouviu passos dentro. 100 pessoas, 100 carros, só passos e vozes. Ligou o caminhão, motor respondeu de primeira. E viu no espelho alguém acenando da janela. Ao ganhar a estrada, o rádio da cabine chiou. Repetiu a mesma frase do balcão, idêntica. Seu Zé baixou o volume e seguiu firme. Na próxima cidade, perguntaram do posto. Disseram que fechou após um incêndio antigo. Voltar lá não seria prudente nem preciso. Alguns lugares querem ficar no passado. A estrada guarda suas ruínas e memórias. Quem para aprende, quem insiste, escuta vozes. Seu Zé escolheu o movimento e a luz. Até hoje, o cardápio sem preço lhe vem à mente. E o sino que balança sem ninguém tocar. O posto ficou como aviso discreto. Respeitar o vazio é sabedoria de viajante. Nem todo abrigo é feito para descanso. Dizem que o caminhão vermelho mudou de donos muitas vezes. Cada um contou uma coincidência difícil de explicar. Pane sem causa, freio que falha e volta ao normal, rádio que fala sozinho com nomes alheios, e um cheiro de metal quente sem motivo. Seu Benedito precisou rebocar o vermelho numa noite. O motorista jurava ouvir alguém na boleia. Assento afundava como peso invisível ao lado. Faróis piscavam sem comando, intermitentes e frios. A carga rangia como conversa no escuro. Na oficina, nada de errado nas peças. Relatórios limpos, luzes estáveis, tudo em ordem. Mas o dono não queria mais chegar perto. Disse que o caminhão sabia o caminho sozinho e insistia em parar na mesma curva. Levaram o vermelho para um leilão discreto. Um comprador novo apareceu com coragem. Jurou não acreditar em história de estrada. Levou o caminhão e sumiu por uns dias. Voltou pálido, trocando de assunto sempre. Contou depois que ouviu seu próprio nome no rádio, uma voz igual a dele, chamando por ajuda. O GPS marcava rotas que ele não selecionou. E o velocímetro tremia quando alguém passava, como se o veículo reagisse aos vivos. Decidiram aposentar o caminhão por prudência. Ficou num galpão coberto e silencioso. Até o silêncio parecia carregado e atento. Quem entrava sentia um peso nos ombros. Ninguém mais ligou o motor vermelho. Seu Benedito acredita que alguns objetos guardam histórias. Ferro, borracha e óleo também lembram gente. A estrada escreve na máquina, não só no mapa. Talvez o vermelho só quisesse descansar. Talvez pedisse desculpa sem ter voz. Quando passa pelo galpão, ele não desacelera. Prefere o fluxo, o farol e o horizonte. Deixa o passado onde decidiu ficar. A estrada é longa, não cabe tudo no agora. E o vermelho dorme, pesado e quieto. Madrugada sem música, só vento cortando. Seu Toninho girou o botão, pegou estática leve. Uma voz surgiu, fraca, repetindo alô. Parecia teste, parecia gente distante. Ele respondeu e a voz ficou clara. O interlocutor dizia conhecer a rota dele. Comentou sobre uma ponte com obra recente. Avisou de um bloqueio além do quilômetro 100. E pediu para ele não parar no próximo acostamento. O tom era amigável, quase familiar.
Ao cruzar a ponte, obstrução exatamente como dito. Desvio bem sinalizado salvou meia hora de atraso. Seu Toninho agradeceu pelo rádio, curioso e grato. Perguntou quem era, de onde falava, como sabia. A resposta foi só silêncio por alguns segundos. A voz voltou com um nome antigo. Um colega de estrada que partiu anos atrás. Reconheceu trejeitos, pausas e risadas. Mas isso não podia ser verdade, ele sabia. O rádio sussurrou: "Eu ainda cuido de você." Seu Toninho parou no próximo posto para pensar. Mostrou a frequência a 2 caminhoneiros. Eles ouviram apenas ruído e chiado sem padrão. Nenhuma voz, nenhum aviso, só estática. Talvez fosse coisa dele, talvez fosse cuidado. Na viagem seguinte, o rádio silenciou. Só vento, motor e pensamentos em fila. Mesmo assim, ele desviou da ponte de novo. E chegou antes, como no aviso anterior. O hábito virou intuição que guia sem falas. Algumas noites, a frequência chama de leve. Seu Zé não responde mais de imediato. Espera, escuta, decide com calma. A estrada tem regras que não estão no manual, e o rádio às vezes só lembra disso. Se a voz voltar, ele sabe o que fazer. Agradecer, reduzir e seguir adiante. Medo não é inimigo, é companheiro atento. E cuidado é luz que brilha no escuro. O resto é silêncio que respeita o caminho. Essas são algumas das histórias que rondam a vida de caminhoneiro. Na estrada, não é só buraco e curva perigosa. Tem coisa que a gente não explica. Se você já ouviu ou viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. E lembre-se, na próxima viagem, olhe bem para o retrovisor, porque nunca se sabe quem pode estar viajando com você.